Olá, boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 20 de fevereiro. Vamos continuar o nosso estudo. É, por enquanto só tem eu, mas vamos lá, vamos fazer a leitura, vamos ver o que a gente tem da espiritualidade para passar para nós. Colocamos nosso copo, vamos fazer a nossa oração. Senhor, nosso Pai, nosso Mestre, nossa centelha divina, nosso eu divino. Abençoa este momento de leitura, de estudo, que possamos ter a nossa mente aberta, nossa consciência expandida, para que possamos entender todas as informações, lições que podemos receber neste momento. Agradecemos a esta oportunidade de leitura, de estudo, e agradecemos hoje e sempre, que assim seja. Vou compartilhar o meu screen, esse aqui, e vou começar a fazer a leitura. Deixa eu só desligar esses barulhinhos. Então vamos lá. Da formação dos médiuns, livro dos médiuns, item 216. Suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida, que o médium escreva com facilidade, que seja em suma o que se chama um médium feito. Grande erro de sua parte fora crer-se dispensado de qualquer instrução mais, porquanto apenas terá vencido uma resistência material. Do ponto a que chegou é que começam as verdadeiras dificuldades. É que ele mais do que nunca precisa dos conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas mil armadilhas que lhe vão ser preparadas. Se pretender muito cedo a voar com suas próprias asas, não tardará de ser vítima de espíritos mentirosos, que não se descuidarão de lhe explorar a presunção. 217. Uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. O contentamento que daí advém a alguns principiantes lhes provoca um entusiasmo que muito importa moderar. Devem lembrar-se de que ela lhes foi dada para o bem e não para a satisfação de vã curiosidade. Convém, portanto, que só se utilizem dela nas ocasiões oportunas e não a todo momento. Não lhes estando os espíritos ao dispor a toda hora, correm o risco de serem enganados por mistificadores. Bom é que, para evitarem esse mal, adotem o sistema de só trabalhar em dias e horas determinados, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento, e os espíritos que os queiram auxiliar, estando prevenidos, se disporão melhor a prestar esse auxílio. 218. Se apesar de todas as tentativas a mediunidade não se revelar de modo algum, deverá o aspirante renunciar a ser médium, como renuncia ao canto quem reconhece não ter voz, do mesmo modo que aquele que ignora uma língua se vale de um tradutor. O recurso para o dito aspirante será serviço de outro médium, mas, se não puder, à falta de médiums, recorrer a nenhum, nem por isso deverá considerar-se privado da assistência dos espíritos. Para estes, a mediunidade constitui um meio de se exprimirem, porém não um meio exclusivo de serem atraídos. Os que nos consagram afeição se acham ao nosso lado, sejamos ou não médiuns. Um pai não abandona um filho, porque surdo e cego não o pode ouvir nem ver. Cerca-o ao contrário de toda a solicitude. O mesmo fazem conosco os bons espíritos. Se não podem transmitir-nos materialmente seus pensamentos, auxiliam-nos por meio da inspiração. Mudança de caligrafia. Item 219. Um fenômeno muito comum nos médios escreventes é a mudança da caligrafia conforme os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que uma certa caligrafia se reproduz constantemente com determinado espírito, sendo às vezes idêntica à que este tinha em vida.
Veremos mais tarde as consequências que daí se podem tirar com relação à identidade dos espíritos. A mudança da caligrafia só se dá com os médiuns mecânicos ou semimecânicos, porque neles é involuntário o movimento da mão e dirigido unicamente pelo espírito. O mesmo já não sucede com os médiuns puramente intuitivos, visto que neste caso o espírito apenas atua sobre o pensamento, sendo a mão dirigida, como nas circunstâncias ordinárias, pela vontade do médium. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo em se tratando de um médium mecânico, nada absolutamente prova contra sua faculdade, porquanto a variação da forma da escrita não é condição absoluta na manifestação dos espíritos, deriva de uma aptidão especial, de que nem sempre são dotados os médiuns, ainda os mais mecânicos. Ao que a possuem, damos a denominação de médiuns polígrafos. Perda e suspensão da mediunidade, item 220. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para manifestações físicas, quer para a escrita. Damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos a algumas perguntas feitas por este ponto. Primeira, podem os médiuns perder a faculdade que possuem? Isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade, mas também muitas vezes apenas se verifica uma interrupção passageira que cessa com a causa que a produziu. Segunda, estará no esgotamento do fluido a causa da perda da mediunidade? Seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta faculdade. Isso não raro se dá, porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. Terceira, que é que pode causar o abandono de um médium por partes dos espíritos? O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz de sua faculdade. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos, aos encarnados que para ele apelam ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Oi, Su, Oi, tudo bem? tudo, sorry, cheguei tarde. Imagina, chegou. Eu entrei num capítulo aqui que eles estão fazendo perguntas para os espíritos de o que acontece quando o médium perde a mediunidade. Ok. Quarta, não pode o espírito que se afasta ser substituído e, neste caso, não se conceberia a suspensão da faculdade? Espíritos não faltam, que outra coisa não desejam senão comunicar-se e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se afastam. Mas, quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode suceder que o seu afastamento seja apenas temporário para privá-lo durante certo tempo de toda comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele, médium, e que assim razão não há para dela se vangloriar. Essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium a prova de que ele escreve sob uma influência estranha, pois de outro modo não haveria intermitências. Em suma, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Demonstra às vezes a solicitude do espírito para com o médium, a quem consagra a afeição, tendo por objetivo proporcionar-lhe um repouso material do que o julgou necessário, caso em que não permite que outros espíritos o substituam. As primeiras perguntas diz que
Às vezes o médium perde a faculdade de escrever, até mesmo pela intuição, quando abusa da mediunidade, sabe? Ou quer ganhar dinheiro, quer se aproveitar, enfim. Quinta, vêem-se, no entanto, médiuns de muito mérito, moralmente falando, que nenhuma necessidade de repouso sentem, e que muito se contrariam com essas interrupções, cujo fim lhes escapa. Servem para lhes pôr a paciência à prova e para lhes experimentar a perseverança. Por isso é que os espíritos, nenhum termo em geral, assinam a suspensão da faculdade mediúnica. É para verem se o médium descoroçoa, o que é descoroçoa? Só um instantinho. Palavra estranha. Pera só um instantinho. Foi a Alice que ligou, eu estava avisando ela. É Desencorar. desencorajar. É desencorajar. Uhum. Então vamos lá. É para verem se o médio desencoraja. É também para lhe dar tempo de meditar as instruções recebidas. Por essa meditação dos nossos ensinos é que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que na realidade não passam de amadores de comunicações. Sexta, será preciso então que nesse caso o médium prossiga nas suas tentativas para escrever? Se o espírito lhe aconselhar isto, deve. Se lhe disser que se abstenha, não deve. Sétima, haveria meio de abreviar essa prova? A resignação e a prece, a resignação e a prece. Demais basta que faça cada dia uma tentativa de alguns minutos, visto que inútil lhe será perder o tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa só deve ter por fim verificar se já recobrou ou não a faculdade. Oitava. A suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? De modo algum. O médio se encontra, então, na situação de uma pessoa que perdesse temporariamente a vista, a qual, por isso, não deixaria de estar rodeada de seus amigos, embora impossibilitada de os ver. Pode, portanto, o médium e até mesmo deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com seus espíritos familiares e persuadir-se de que é ouvido. Se é certo que a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas com certos espíritos, também certo é que não o pode privar das comunicações morais. Nona. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre traduz uma censura da parte do espírito? Não, sem dúvida, pois o que pode ser uma prova de benevolência. Décima, por que sinal se pode reconhecer a censura nesta interrupção? Interrogue o médium e a sua consciência que inquira de si mesmo qual o uso que tem feito da sua faculdade, qual o bem que dela tem resultado para os outros, que proveito há tirado dos conselhos que se lhe tem dado, e terá a resposta. 11ª. O médium que ficou impossibilitado de escrever poderá recorrer a outro médium? Depende da causa da interrupção, que tem por fim, a miúde, deixar-vos algum tempo sem comunicações, depois de vos terem dado conselhos, a fim de que vos não habitueis a nada fazer senão com o nosso concurso. Se este for o caso, ele nada obterá, recorrendo a outro médium, o que também ocorre com o fim de vos provar que os espíritos são livres e que não está em vossas mãos obrigá-los a fazer o que queirais. Ainda por esta razão é que os que não são médiums nem sempre recebem todas as comunicações que desejam. Nota: deve-se efetivamente observar que aquele que recorre a terceiro para obter comunicações, não obstante a qualidade do médium, muitas vezes nada de satisfatório consegue, ao passo que, de outras vezes, as respostas são muito explícitas.
E isso tanto depende da vontade do espírito que ninguém, coisa alguma, adianta mudando de médium. Os próprios espíritos como que dão a esse respeito uns aos outros a palavra de ordem. Porquanto o que não se obtiver em um, de nenhum mais se obterá. Cumpre então que nos abstenhamos de insistir e de impacientar-nos, se não quisermos ser vítimas de espíritos enganadores, que responderão, dado procuremos a viva, força uma resposta, deixando os bons que eles o façam, para nos punirem a insistência. 12ª. Com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade. É uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Bonita, né? Intérprete dos espíritos. Uhum. Dos homens. É. 13ª. Entretanto, médiuns há que manifestam repugnância ao uso de suas faculdades. São médiuns imperfeitos, desconhecem o valor da graça que lhes é concedida. 14ª. Se é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? A faculdade lhes é concedida, porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem? 15ª. As pessoas que desejam muito escrever como médiuns e que não a conseguem, poderão concluir daí alguma coisa contra si mesmas, no tocante à benevolência dos espíritos para com elas? Não, pois pode dar-se que Deus lhes haja negado essa faculdade, como negado tenha o dom da poesia ou da música. Porém, se não forem objeto desse favor, podem ter sido de outros. 16ª. Como pode um homem aperfeiçoar-se mediante o ensino dos espíritos, quando não tem nem por si mesmo, nem com o auxílio de outros médiuns, os meios de receber de modo direto esse ensinamento? Não tem ele os livros, como tem o cristão o evangelho? Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras que lhe saíram da boca. Capítulo 18. Dos inconvenientes e perigos da mediunidade. 221. Primeira. Só para fazer um comentário disso que a gente acabou de ler, sobre médiuns perderem, né, vou colocar entre aspas aqui, a mediunidade, né, mas a faculdade de escrever ou de ser qualquer outro tipo de médium, é pelo abuso e segundo os espíritos, às vezes para um teste, né? Para ver se ele não desiste, para ver se ele continua no caminho da caridade. E como é sabido, todos nós temos essa comunicação com a espiritualidade. Então, se escreve, se, né, incorpora, ou se ouve, se vê, enfim, independente de qual seja o dom, ou aquele que você não conhece, ou apenas a intuição, a gente tem sempre que se manter no caminho positivo para que a gente possa receber essas mensagens. Item 221. Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui. Primeira. Será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? Anômalo, às vezes, porém não patológico. Há médiuns de saúde robusta. Os doentes o são por outras causas. Segunda. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? O exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos.
Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Terceira, pode o exercício da mediunidade ter de si mesmo inconveniente, inconveniente do ponto de vista higiênico a abstração feita do abuso? Há casos em que é prudente, necessária mesmo, a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Aliás, em geral, o médium o sente, e desde que experimente fadiga, deve abster-se. Quarta, haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outras? Eu já disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação e o exercício da mediunidade é uma delas. Número 188 e 194. Quinta, poderia a mediunidade produzir a loucura? Não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá a loucura, quando esta já não exista em germen. Porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Sexta, haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois que estes organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos, e as respectivas imaginações, excessiva sobreexcitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Sétima, há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isto o mesmo inconveniente? Não quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta para isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitada. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima e que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela se explica facilmente. Se conhece o Espiritismo. Oitava, em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? Não há idade precisa, tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que a algumas pessoas já feitas. Falo da mediunidade em geral, porém a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. O da escrita tem outro inconveniente derivado da inexperiência da criança, dado o caso de ela querer entregar-se a sós ao exercício de sua faculdade e fazer disso um brinquedo. 222. A prática do espiritismo, como veremos mais adiante, demanda muito tato para a inutilização das tramas dos espíritos enganadores. Se estes iludem a homens feitos, claro é que a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítimas deles. Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. As evocações feitas estouvadamente e, por gracejo, constituem verdadeira profanação, que facilita o acesso aos espíritos zombeteiros ou malfazejos. Ora, não se podendo esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, muito de temer é que ela faça isso um brinquedo, se ficar entregue a si mesma. Ainda nas condições mais favoráveis, é de desejar que uma criança dotada de faculdade mediúnica não a exercite, senão sob a vigilância de pessoas experientes que lhe ensinem, pelo exemplo,
o respeito devido às almas dos que viveram no mundo. Por aí se vê que a questão de idade está subordinada às circunstâncias, assim de temperamento como de caráter. Todavia, o que ressalta com clareza das pessoas acima é que não se deve forçar o desenvolvimento dessas faculdades nas crianças. Quando não é espontânea e que tem todos os casos, se deve proceder com grande circunspecção, não convindo nem excitá-las nem animá-las nas pessoas débeis. Do seu exercício cumpre afastar, por todos os meios possíveis, as que apresentem sintomas ainda que mínimos de excentricidade nas ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais, porquanto nessas pessoas há predisposição evidente para a loucura, que se pode manifestar por meio por efeito de qualquer sobreexcitação. As ideias espíritas não têm a esse respeito maior influência do que outras, mas, vindo a loucura declarar-se, tomará o caráter de preocupação dominante, como tomaria o caráter religioso, se a pessoa se entregasse em excesso às práticas de devoção, e a responsabilidade seria lançada ao espiritismo. O que de melhor se tem a fazer com todo indivíduo que mostre tendência à ideia fixa é dar outra diretriz às suas preocupações, a fim de lhe proporcionar repouso aos órgãos enfraquecidos. Chamamos, a propósito deste assunto, a atenção dos nossos leitores para o parágrafo 12 da introdução de O Livro dos Espíritos. Oh, Nossa, já acabou? é. Pequeno? Ah, tá. Só estava falando, como disse o título, dos perigos, né? Então, ainda Hum, bem que é pequeno. hum. Mas é mais nas crianças e nas pessoas sem moral e sem a educação espírita, né? Capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. 223. Primeira. No momento em que exerce a sua faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? Está, às vezes num estado mais ou menos acentuado de crise. É o que o fadiga e é por isso que necessita de repouso. Porém, habitualmente, seu estado não difere de modo sensível do estado normal, sobretudo se se trata de médiuns escreventes. Segunda, as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium. A alma do médium pode comunicar-se com a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que as chameis, porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, alguns há que estão encarnados na terra. Eles então vos falam como espíritos e não como homens, porque não se havia de dar o mesmo com o médium? Não parece que esta explicação confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não de espírito estranho? Interessante, né? Hum. Os que assim pensam só erram em dar em caráter absoluto a opinião que sustentam, porquanto é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que os outros não atuem igualmente por seu intermédio. Às vezes, você lembra de alguém que está encarnada porque essa pessoa está falando em você, né? Isso aí é telepatia, que a gente chama. Uhum. De mandar mensagem em espírito, de repente, quando, por exemplo, se um encarnado, vamos se dizer, se eu estou em estado meditativo e quero te passar alguma mensagem, você está com papel e caneta na mão, isso pode ser possível. Foi o que eu entendi aqui, Hum. Interessante. né? Ok. Como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou outro? Pela natureza das comunicações, estuda as circunstâncias e a linguagem
e distinguirás. No estado de sonambulismo ou de êxtase, é que principalmente o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. Foi o que eu falei, né? Às vezes você está em estado meditativo e aí você pode fazer a comunicação. No estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que se lhe não podem atribuir de modo algum. Por isso é que te digo: estuda e observa. Nota. Quando uma pessoa nos fala, distinguimos facilmente o que vem dela daquilo de que ela é apenas o eco. O mesmo se verifica com os médiuns. Mas... Quarta, desde que o espírito do médium há podido, em existências anteriores, adquirir conhecimentos que esqueceu debaixo do envoltório corporal, mas de que se lembra como espírito, não poderá ele aurir nas profundezas do seu próprio eu as ideias que parecem fora do alcance da sua instrução. Isso acontece frequentemente no estado de crise sonambúlica ou estática. Porém, ainda, uma vez repito, há circunstâncias que não permitem dúvida. Estuda longamente e medita. Ou seja, quando a gente dorme, né? Quando a gente às vezes tem sonhos ou sai por aí. Quinta, as comunicações que provêm do espírito do médium são sempre inferiores às que possam ser dadas por outro espírito, por outros espíritos? Sempre não, pois um espírito que não o do médium pode ser de ordem inferior à deste, e então falar menos sensatamente. É o que se vê no sonambulismo. Aí, as mais das vezes, quem se manifesta é o espírito do sonâmbulo, o qual não raro diz coisas muito boas. Sexta, o espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento ou este tem por intermediário o espírito encarnado do médium? O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia, e na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Sétima, o espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir provindas de outros espíritos? Exerce, porquanto se estes não lhe são simpáticos, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e a seus pendores. Não influencia. Porém, os próprios espíritos, autores das respostas, constituem-se apenas em mau intérprete. Oitava. Será essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiums? Não há outra. Os espíritos procuram um intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que se dá entre vós, quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou de uma pessoa de má fé. Nona, compreende-se que seja assim, tratando-se dos médiuns intuitivos, porém não relativamente aos médiuns mecânicos. É que ainda não percebeste bem o papel de desempenho o médium, o papel que desempenha o médium. Há aí uma lei que ainda não apanhaste. Lembra-te de que, para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito precisa utilizar-se de uma parcela de fluido animalizado, que toma ao médium para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta lhe obedeça à vontade. Pois bem, compreende igualmente que para uma comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente, e que esse intermediário é o espírito do médium.
Muito bom. Ah, isto parece que não tem aplicação ao que se chama mesas falantes, visto que quando objetos inertes como as mesas, pranchetas e cestas dão respostas inteligentes, o espírito do médium, ao que se nos afigura, nenhuma parte toma no fato. É um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia, momentânea, mas não lhe pode dar inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium quem recebe, a seu malgrado, o pensamento e o transmite sucessivamente com o auxílio de diversos intermediários. Décima. Dessas explicações resulta, ao que parece, que o espírito do médium nunca é completamente passivo. É passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. Seu concurso é sempre indispensável, como o de um intermediário, embora se trate dos que chamais médiuns mecânicos. 11ª. Não haverá maior garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo? Sem dúvida alguma. E para certas comunicações é preferível um médium mecânico. Mas quando se conhecem as faculdades de um médium intuitivo, torna-se indiferente, conforme as circunstâncias. Quero dizer que há comunicações que existem menos precisão. 12ª. Entre os diferentes sistemas que se hão concebido para explicar os fenômenos espíritas, há um que proclama estar a verdadeira mediunidade num corpo completamente inerte, na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento, que o espírito manifeste se identifica, que o espírito manifestante se identifica com esse objeto e o torna, além de vivo, inteligente, donde o nome de médiuns inertes dado a esses objetos. Que pensais desse sistema? Pouco há que dizer a tal respeito, e é que se o espírito transmitisse inteligência ao papelão ao mesmo tempo que a vida, aquele escreveria sozinho, sem o concurso do médium. Fora singular que o homem inteligente se mudasse em máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. Esse é um dos muitos sistemas oriundos de ideias preconcebidas e que caem como tantos outros ante a experiência e a observação. Essa relação aí se usa bastante do fluido e da boa moral do médium, quando ele separa o ego, né, da espiritualidade e deixa que o espírito bom possa passar a mensagem, né? E aí, lógico que ele se torna o bom intérprete. 13ª. Um fenômeno bem conhecido poderia abonar a opinião de que nos corpos inertes animados há mais do que a vida, o das mesas, cestas, etc., que pelos seus movimentos exprimem a cólera ou afeição. Quando um homem agita colérico um pau, não é o pau que está presa de cólera, nem mesmo a mão que o segura, mas o pensamento que dirige a mão. As mesas e as cestas não são mais inteligentes do que o pau. Nenhum sentimento inteligente apresentam, apenas obedecem a uma inteligência. Numa palavra, o espírito não se transforma em cesta e nem nela se domicilia. Ou seja, tudo tem a ver com as nossas emoções. 14ª. Desde que não é racional atribuir-se inteligência a esses objetos, poder-se-á considerá-los como uma categoria de médiuns, dando-se-lhes o nome de médiuns inertes? É uma questão de palavras, que pouco nos importa, contanto que vos entendais. Sois livres de dar a um boneco o nome de homem. 15ª. Os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada, pelo que só há para eles uma língua. Assim sendo, poderia um espírito exprimir-se por via mediúnica numa língua que jamais falou quando vivo?
E nesse caso, de onde tira as palavras de que se serve? Acabaste tu mesmo de responder à pergunta que formulaste, dizendo que os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Essa língua, essa língua todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos. O espírito errante, quando se dirige ao espírito encarnado do médium, não lhe fala francês nem inglês, porém a língua universal, que é a do pensamento. Para exprimir suas ideias numa língua articulada, transmissível, toma as palavras ao vocabulário do médium. 16ª. Se é assim, só na língua do médium deveria ser possível ao espírito exprimir-se. Entretanto, é sabido que escreve em idiomas que o médium desconhece. Não há aí uma contradição? Nota, primeiramente, que nem todos os médiums são aptos a esse gênero de exercício, e depois que os espíritos só acidentalmente a ele se prestam, quando julgam que isso pode ter alguma utilidade. Para as comunicações usuais e de certa extensão, preferem servir-se de uma língua que seja familiar ao médium, porque lhes apresenta menos dificuldades materiais a vencer. E contando também que o médium teve outras vidas e que ele pode ter sabido de outras línguas, e no momento de doação, para que a comunicação seja feita, ele lembre, ele relembre. 17ª. A aptidão de certos médiuns para escrever numa língua que lhes é estranha não provirá das circunstâncias de lhes ter sido familiar essa língua em outra existência e de haverem guardado a intuição dela? É certo que isto se pode dar, mas não constitui uma regra. Com algum esforço, o espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. É o que acontece quando o médium escreve, na língua que lhe é própria, palavras que não conhece. 18ª. Poderia uma pessoa analfabeta escrever como médium? Sim, mas é fácil de compreender-se que terá de vencer grande dificuldade mecânica, por faltar à mão o hábito do movimento necessário a formar letras. O mesmo sucede com os médiuns desenhistas, que não sabem desenhar. 19ª. Poderia um médium muito pouco inteligente transmitir comunicações de ordem elevada? Sim, pela mesma razão, porque um médium pode escrever numa língua que lhe seja desconhecida. A mediunidade propriamente dita independe da inteligência, bem como das qualidades morais. Em falta de instrumento melhor, pode o espírito servir-se daquele que tem à mão. Porém, é natural que para as comunicações de certa ordem, prefira o médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Acresce outra consideração. O idiota muitas vezes só o é pela imperfeição de seus órgãos, podendo, entretanto, seu espírito ser mais adiantado do que o julguem. Tens a prova disso em certas evocações de idiotas mortos ou vivos. Nota: este é um fato que a experiência comprova. Por muitas vezes temos evocado idiotas vivos que han dado patentes provas de identidade e responderam com muita sensatez e mesmo de modo superior. Esse estado é uma punição para o espírito, que sofre com o constrangimento em que se vê. Um médium idiota pode, pois, oferecer ao espírito que queira manifestar-se mais recursos do que se supunha. Veja Revenue Spirit, junho de 1860, artigo sobre a frenologia e a fisiognomia. 20ª. De onde vem a aptidão de alguns médios para escrever em verso? A poesia é uma linguagem. Eles podem escrever em verso, como podem escrever numa língua que desconheçam. Depois é possível que tenham sido poetas em outra existência. E como já te dissemos, os conhecimentos adquiridos jamais os perde o espírito, que tem de chegar à perfeição em todas as coisas. Nesse caso, o que eles hão sabido lhes dá uma facilidade de que não dispõem no estado ordinário. 21ª. O mesmo ocorre com os que têm aptidão especial para o desenho e a música? Sim, o desenho e a música também são maneiras de se exprimirem os pensamentos.
Os espíritos se servem dos instrumentos que mais facilidade lhes oferecem. 22ª. A expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial do médium, ou também da do espírito que se comunica. É uma pergunta. Às vezes do médium, às vezes do espírito. Os espíritos superiores possuem todas as aptidões. Os espíritos inferiores só dispõem de conhecimentos limitados. 23ª. Por que é que um homem de extraordinário talento numa existência já não o tem na existência seguinte? Nem sempre é assim, pois que muitas vezes ele aperfeiçoa numa existência o que começou na precedente. Mas pode acontecer que uma faculdade extraordinária dormite durante certo tempo, para deixar que outra se desenvolva. É um germe latente que tornará a ser encontrado mais tarde e do qual alguns traços, ou pelo menos uma vaga intuição, sempre permanecem. 224. O espírito que se quer comunicar, compreender, sem dúvida, todas as línguas, pois que as línguas são a expressão do pensamento, e é pelo pensamento que o espírito tem a compreensão de tudo, mas para exprimir esse pensamento torna-se-lhe necessário um instrumento, e este é o médium. A alma do médium que recebe uma comunicação de um terceiro não a pode transmitir senão pelos órgãos de seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter para uma língua que o médico desconheça, a flexibilidade que apresentam para a que lhe é familiar. Um médium que apenas saiba o francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês, por exemplo. Se ao espírito apraz fazê-lo, porém os espíritos que já acham muito lenta a linguagem humana em confronto com a rapidez do pensamento, tanto assim que a abreviam quanto podem, se impacientam com a resistência mecânica que encontram. Daí nem sempre o fazerem. Essa também é a razão por que um médium novato que escreve penosa e lentamente, ainda que na sua própria língua em geral, não obtém mais do que respostas breves e sem desenvolvimento. Por isso, os espíritos recomendam que com um médium assim, só se lhes dirijam perguntas simples. Para as de grande alcance, faz-se mister um médium desenvolvido, que nenhuma dificuldade mecânica ofereça ao espírito. Ninguém tomaria para seu ledor um estudante que estivesse aprendendo a soletrar. Um bom operário não gosta de servir-se de maus instrumentos. Acrescentemos outra consideração de muita gravidade no que concerne às línguas estrangeiras. Os ensaios deste gênero são sempre feitos por curiosidade e por experiência. Ora, nada mais antipático aos espíritos do que as provas a que tentem sujeitá-los. A elas jamais se prestam os espíritos superiores, os quais se afastam logo que se pretende entrar por esse caminho. Tanto se comprazem nas coisas úteis e sérias, quanto lhes repugna ocuparem-se com coisas fúteis e sem objetivo. É, dirão os incrédulos, para nos convencermos, e esse fim é útil, porque pode granjear adeptos para a causa dos espíritos. A isto respondem os espíritos. A nossa causa não precisa dos que têm orgulho bastante para se suportarem, para se suporem indispensáveis. Chamamos a nós os que queremos, e estes são quase sempre os mais pequeninos e os mais humildes. Fez Jesus os milagres que lhe pediam os escribas? E de que homem se serviu para revolucionar o mundo? Se quiserdes convencer-vos de outros meios, dispondes que não o força. Começai por submeter-vos. Não é regular que o discípulo imponha sua vontade ao mestre. Muito bom. Daí decorre que, antes de continuar, a humildade sempre está muito presente aí. E a luta de ego e espiritualidade sempre presente também. Porque com certeza muitos médios, até mesmo os bons, devem ter caído na tentação, né?
de provar que é bom, de provar que sabe fazer a comunicação, enfim. Daí decorre que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição. E também que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. Assim, o homem inculto, o campônio, poderá dizer as mais belas coisas, expressar as mais elevadas e as mais filosóficas ideias, falando como Campônio, porquanto, conforme se sabe, para os espíritos o pensamento a tudo sobrepuja. Isto responde a certas críticas a propósito das incorreções de estilo e de ortografia que se imputam aos espíritos, mas que tanto podem provir deles como do médium. Apegar-se a tais coisas não passa de futilidade. Não é menos pueril que se atenham a reproduzir estas incorreções com exatidão minuciosa, conforme o temos visto fazerem algumas vezes. Lícito é, portanto, corrigi-las, sem o mínimo escrúpulo, a menos que caracterizem o espírito que se comunica, caso em que é bom conservá-las como prova de identidade. Assim é, por exemplo, que temos visto um espírito escrever constantemente Ju, sem o S, faltando, falando que seu neto, porque quando vivo escrevia desse modo, muito embora o neto, que lhe servia de médium, soubesse perfeitamente escrever o seu próprio nome, né? Esse é o exemplo daquela psicografia que eu fiz e na hora de assinar fez só o Jotinha. 225. Deixa eu ver que horas são. Falta pouco. A dissertação que se segue, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssima, resume de modo claro e completo a questão do papel do médium. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, quer mecânicos ou semimecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isso tem razão de suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento, tais ou quais espíritos, o podem compreender, em virtude do adiantamento deles, ao passo que para tais outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormite no fundo do coração ou do cérebro, esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Neste caso, o espírito encarnado, que nos serve de médium, é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados, se bem não o compreenda, do que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, se fôssemos forçados a servir-nos dele, porquanto o ser terreno põe seu corpo, como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitarem as comunicações, dele, de preferência, nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médium da inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriores adquiridos, vamos fazer-nos compreensíveis por meio de algumas explicações claras e precisas. Com o médium, cuja inteligência atual anterior se acha desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito, por uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhe corresponda, e isto quer o médium seja intuitivo, quer semimecânico ou inteiramente mecânico.
Essa razão, porque seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que este obtém, embora procedendo de espíritos diferentes, trazem quanto à forma e ao colorido o cunho que lhe é pessoal. Com efeito, se bem o pensamento lhe seja de todo estranho, se bem o assunto esteja fora do âmbito em que ele habitualmente se move, se bem que se bem o que nós queremos dizer não provenha dele, nem por isso deixa o médium de exercer influência. No tocante à forma pelas qualidades e propriedades inerentes à sua individualidade. É exatamente como quando observais panoramas diversos, com lentes matizadas, verdes, brancas ou azuis. Embora os panoramas ou objetos observados sejam inteiramente opostos e independentes, em absoluto uns dos outros, não deixam por isso de afetar uma tonalidade que provém das cores das lentes. Ou melhor, comparemos os médiuns a esses bocais cheios de líquidos coloridos e transparentes que se veem nos mostruários dos laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como luzes que clareiam certos panoramas morais, filosóficos e internos, através dos médiuns azuis, verdes ou vermelhos, de tal sorte que os nossos raios luminosos, obrigados a passar através de vidros mais ou menos bem facetados, mais ou menos transparentes, isto é, de médiums mais ou menos inteligentes, só chegam aos objetos que desejamos iluminar, tomando a coloração, ou melhor, a forma de dizer, própria e particular desses médiuns. Enfim, para terminar com a última comparação, nós, os espíritos, somos quais compositores de música que hão composto ou querem improvisar uma área e que só têm à mão um ou um piano, um violino, uma flauta, um fagote ou uma gaita de 10 centavos. É incontestável que com o piano, o violino ou a flauta, executaremos a nossa composição de modo muito compreensível para os ouvintes. Se bem sejam muito diferentes uns dos outros, os sons produzidos pelo piano, pelo fagote ou pela clarineta, nem por isso ela deixará de ser idêntica em qualquer desses instrumentos, abstração feita dos matizes do som. Mas, se só tivermos à nossa disposição uma gaita de 10 centavos, aí está para nós a dificuldade. Efetivamente, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, o que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos e a ditar palavra por palavra, letra por letra, constituindo isso uma fadiga e um aborrecimento, assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações. Por isso é que gostaríamos de achar médiuns bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados. Numa palavra, bons instrumentos, porque então o nosso perispírito, atuando sobre aquele que a quem mediunizamos, nada mais tem de fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira ou caneta, enquanto que com os médiuns insuficientes somos obrigados a um trabalho análogo ao que temos quando nos comunicamos mediante pancadas, isto é, formando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que traduzem os pensamentos que vos queríamos transmitir. É por estas razões que, de preferência, nos dirigimos para a divulgação do Espiritismo e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas escreventes, às classes cultas e instruídas, embora seja nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. É que assim como deixamos hoje os espíritos galhofeiros e pouco adiantados, o exercício das comunicações tangíveis de pancadas e transportes, assim também os homens pouco sérios preferem o espetáculo nos fenômenos que lhes afetam os olhos e os ouvidos, aos fenômenos puramente espirituais, puramente psicológicos. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos dos médiuns e preparamos os nossos materiais com os elementos de que nos fornece, e isto é sua revelia.
É como se lhes tomássemos a bolsa das somas que ele aí possa ter e puséssemos as moedas que as formam na ordem que mais conveniente nos parecesse. Mas, quando o próprio médium, quando o próprio médium é quem nos quer interrogar, bom, reflita nisso seriamente, a fim de nos fazer como método de suas perguntas, facilitando-nos assim o trabalho de responder a elas. Porque, como já te dissemos em instrução anterior, o vosso cérebro está frequentemente em inextricável desordem, e não só difícil, como também penoso, se nos torna mover-nos no dédalo dos vossos pensamentos. Quando seja um terceiro quem nos haja de interrogar, é bom e conveniente que a série de perguntas seja comunicada de antemão ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele, por assim dizer, se impregne, porque então nós outros teremos mais facilidade para responder. Por efeito da afinidade existente entre o nosso perispírito e a do médium, que nos serve de intérpretes. Sem dúvida, podemos falar de matemática servindo-nos de um médium a quem estas sejam absolutamente estranhas. Porém, quase sempre o espírito desse médium possui em estado latente conhecimento do assunto, isto é, conhecimento peculiar ao ser fluídico e não ao ser encarnado, por ser o seu corpo atual um instrumento rebelde ou contrário a esse conhecimento. O mesmo se dá com a astronomia, com a poesia, com a medicina, com as diversas línguas, assim como todos os outros conhecimentos peculiares à espécie humana. Finalmente, ainda temos como meio penoso de elaboração para ser usado com médios completamente estranhos ao assunto de que se trate, ou da reunião das letras e das palavras uma a uma, como uma tipografia. Conforme acima dissemos, os espíritos não precisam vestir os seus pensamentos. Eles os percebem e transmitem reciprocamente, pelo só fato de os pensamentos existirem neles. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos, enquanto que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, em suma, vos são necessários para perceberdes mesmo mentalmente as ideias, nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária a nós. Erasto e Timóteo. Deixa eu só ler essa notinha aqui, acho que acaba já o capítulo. E já passou da hora. Nota. Esta análise do papel dos médiuns e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam é tão clara quanto lógica. Dela decorre com o princípio que o espírito aure, não as suas ideias, porém os materiais de que necessita para exprimi-las, no cérebro do médium, e que quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Quando o espírito se exprime num idioma familiar ao médium, encontra neste inteiramente formadas as palavras necessárias ao revestimento da ideia. Se o faz numa língua estranha ao médium, não encontra neste as palavras, mas apenas as letras. Por isso é que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra a letra, tal qual como quem quisesse fazer e escrevesse alemão uma pessoa que desse idioma não conhecesse uma só palavra. Se o médium é analfabeto, nem mesmo as letras fornece ao espírito. Preciso se torna a este conduzir-lhe a mão, como se faz uma criança que começa a aprender. Ainda maior dificuldade a vencer encontra aí o espírito. Estes fenômenos, pois, são possíveis e há deles numerosos exemplos. Compreende-se, no entanto, que semelhante maneira de proceder pouco apropriada se mostra para comunicações extensas, rápidas e que os espíritos hão de preferir os instrumentos de manejo mais fácil, ou como eles dizem, os médiuns bem aparelhados do ponto de vista deles. Se os que reclamam estes fenômenos como meio de que convenceram estudassem previamente a teoria, haviam de saber em que condições excepcionais eles se produzem. Isso quer dizer, então, se o médium não sabe ler e escrever, aí fica mais difícil? Fica. Ah, eu pensei que não tinha problema, porque se o espírito sabe ler e escrever, o médium vai escrever normalmente.
Não, se o médium não tiver essa habilidade Alfabetização, mecânica. É se ele porque não tiver. muitos médiums, eles são intuitivos, né? Aham, mas então se ele não tiver alfabetização, então vai ter mais problema então para ele escrever. Vai ter mais dificuldade, vai ser bem, não, e não para ele escrever, e sim para o espírito passar a mensagem. Aí é como Uhum. se o espírito tivesse que pegar na mão dele, igual se pega de uma criança e escrever. Eu achei que não, achei que vinha, ele passava as letras, tudo, ele escrevia normalmente. Não, ele não Para sabe escrever. escrever, né? Porque para falar não tem problema, não tem que escrever nada, mas para Não. escrever, sim. Sim, ele não está alfabetizado, ele não sabe qual é a letra A, B, C. Então, como é que ele vai escrever aquilo que vem no pensamento dele, entendeu? É, mas eu achei que quando ele vai escrever, ele pegasse na mão dele e Não, já escrevesse, não. Ele não. só fala as palavras e ele que escreve. E às vezes nem é falado, é de pensamento para É pensamento. pensar, ele pensa e ele que escreve, então ele tem que saber as palavras. Sim. Ah, eu não pensei que Mas eles já falaram que já foi possível, porém, seria é um mais que difícil. ficasse bem inconsciente do que estivesse fazendo para que o médium tomasse conta da mão dele para poder escrever. Não era Hum. impossível, entendeu? Eu nunca tinha pensado nisso. Pensei que já ele coordenasse a mão e tudo fosse junto. Não, não. Hum, já. Dois. I got it. I got it. Ok. Vamos terminar então, que a gente já passou e muito. Só tá nós duas, então. Só. Você pode fazer a Faço, oração para a gente? faço. Então, vamos lá. Ai, meu Pai, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de aqui estarmos aprendendo a Sua palavra. Agradecemos a todos que não puderam aqui estar, mas que receberam em seus lares essa palavra de consolo, essa palavra de carinho, essas palavras tão belas suas, esses ensinamentos. Ampara, meu Deus, todos nossos irmãos desencarnados que aqui estão conosco, aprendendo, estudando com nós. Fluidifica essa água, meu Pai, dás-nos todo o remédio que necessitamos para o corpo e para a alma. E obrigado pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pela nossa família, por tudo que nos tem dado. Te agradecemos, meu Pai. E com essa oração terminamos nossa leitura de hoje. E nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. 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 Seja. Amanhã às 3, Karen. Deixa eu olhar aqui, me dá. Deixa eu só parar isso aqui.